You know, I grew up in a Christian home. Sabe, eu cresci num lar cristão. I heard about God all my life. Eu ouvi sobre Deus a minha vida inteira. I read the whole Bible when I was 13 years old. Eu li a Bíblia inteira quando eu tinha 13 anos de idade. I was baptized in water. Eu fui batizado nas águas. I went to church. Eu ia para a igreja. I believed in God. Eu cria em Deus. But I had never had a personal encounter with God. Mas eu nunca tinha tido um encontro pessoal com Deus. I didn't know that it was possible for me personally to have an encounter with God. Eu não sabia que era possível que eu poderia ter um encontro pessoal com Deus. I thought that only the people in the Bible could have encounters with God. Eu pensava que só as pessoas da Bíblia poderiam ter encontros pessoais com Deus. I didn't know that God could speak to me personally. Eu não sabia que Deus poderia falar comigo pessoalmente. I didn't know that God could reveal himself to me personally. Eu não sabia que Deus poderia se revelar pessoalmente para mim. I thought that I was supposed to live my life the best I could, and when I died, I was going to meet God. Eu pensava que eu tinha que viver a minha vida da melhor maneira para quando eu morresse eu conhecesse a Deus. And even though I believed in God, there was a desire in me to know him. E mesmo que eu conhecesse a Deus, existia um desejo em mim, que eu tinha ouvido sobre Deus, existia um desejo em mim para conhecê-lo. There was a desire in me to know if he had a purpose for my life. Existia um desejo em mim para saber se ele tinha um propósito para minha But I vida. didn't know how I was supposed to discover this purpose. Mas eu não sabia como era possível eu descobrir esse propósito. I thought God was in heaven and I was here on earth. Eu pensava que Deus estava lá no céu e eu estava aqui na terra. I was going to school in the United States to study medicine. Eu estava na faculdade de medicina nos Estados Unidos. And I was on my way to becoming a medical doctor. E eu estava começando a minha carreira para se tornar um médico. Trying to fulfill my dream, my desire for my life. Tentando cumprir os meus desejos para minha vida. And then I went on an exchange program to Argentina to study for 6 months at the university. Então eu fui em um ano passar 6 meses num programa de intercâmbio na Argentina. And I went there, I found myself in the midst of a revival. E quando eu cheguei lá, eu me encontrei no meio de um avivamento. And even though I had gone to church all my life, I never saw what I began to see in Argentina. E mesmo que eu tinha ido para a igreja a minha vida inteira, eu nunca tinha visto o que eu vi lá. I was shocked when I began to see miracles. Eu fiquei chocado quando eu vi I milagres. only read about miracles in the Bible, but I didn't know that God could do miracles today. Eu só tinha lido sobre milagres na Bíblia, eu não sabia que Deus poderia fazer milagres hoje. And with my own eyes, I began to see all kinds of people being healed of all kinds of different diseases. E com os meus próprios olhos eu vi as pessoas sendo curadas de todos os tipos de And enfermidades. since I wanted to be a medical doctor, this caught my attention. I was like, how can this be? E como eu estava na faculdade de medicina, aquilo chamou minha atenção e eu pensei, como isso pode acontecer? During the worship time in the churches, they will sing for hours. Durante o tempo de adoração da igreja, eles cantavam por horas. And people did not want to stop worshiping Jesus. E as pessoas não queriam parar de adorar Jesus. But what really touched my heart is when I began to meet the young people in the churches. Mas o que realmente tocou o meu coração foi quando eu comecei a conhecer os jovens da igreja. They had a fire and a passion in their hearts for the Eles kingdom tinham of God. um fogo e uma paixão no coração deles pelo reino de Deus. They would get together to pray. Eles se ajuntavam para orar. They would go out on the streets to witness to people. Eles iam para as ruas para ser testemunhas para as pessoas. When they prayed, they even cried for the lost. Quando eles oravam, eles choravam pelos perdidos. And I began to see, why are they so passionate for God? And even though I am a Christian, I don't feel that fire and that passion in my heart. E eu comecei a ver o porquê deles serem tão apaixonados por Jesus. E eu pensei, mesmo que eu conhecia a Deus, eu não tinha aquela paixão por Jesus. So I began to talk to them and ask them, why are you so crazy for Jesus? E eu comecei a conversar com eles e perguntar, por que vocês são tão loucos por And Jesus? all of them had a testimony.
E todos eles tinham They testemunho. had all at one point in their life had an encounter with the Holy Spirit. Todos eles, em algum ponto de suas vidas, tinham tido um encontro pessoal com o Espírito Santo. All of them had experienced the everlasting love of Christ. Todos eles tinham experimentado o amor infinito de Cristo. And I said to myself, E eu falei para mim mesmo, I'm a Christian. eu sou um cristão. I've been to church all my life. Eu fui para a igreja a vida inteira. And I've never experienced what these young people have experienced. E eu nunca experimentei o que esses jovens estão I have experimentando. never seen one miracle in my life. Eu nunca tinha experimentado um milagre na minha vida. And then they told me, you need to encounter the Holy Spirit. E daí eles me falaram, você precisa encontrar o Espírito You need Santo. to experience His beauty. Você precisa experimentar a beleza You need to dele. experience His love. Você precisa experimentar o You amor need to dele. experience His power. Você precisa experimentar o poder dele. So something was awakened in my heart. Então algo foi despertado no meu coração. And I said to myself, I need to know the Holy Spirit. E eu falei para mim mesmo, eu preciso conhecer o Espírito Santo. I had believed in Jesus, Eu cria em Jesus, but I've never been filled with the Holy Spirit. mas eu nunca tinha sido cheio do Espírito Santo. So I began to seek in the Bible about the Holy Spirit. Então eu comecei a procurar na Bíblia sobre And I o began to Espírito see, Santo. and I began to see that the Holy Spirit was the secret behind the power in Jesus' life. E eu comecei a ver que o Espírito Santo era o segredo no poder da vida de Jesus. That Jesus told his disciples Que that it Jesus was falou aos better seus for him to leave discípulos que era melhor que ele se fosse, because he was going to leave with them the Holy Spirit. porque eles vos deixaria o Espírito Santo. And the Holy Spirit was going to lead them into the truth. E o Espírito Santo ia os levar à verdade. The Holy Spirit was going to sanctify them. O Espírito Santo ia os The Holy santificar. Spirit was going to give them power to be witnesses. O Espírito Santo ia dar poder para que eles fossem testemunhas. The Holy Spirit was going to convict of sin. O Espírito Santo ia convencer do The pecado. Holy Spirit was going to testify of Jesus. O Espírito Santo ia testificar os trabalhos de He Jesus. told them, wait in Jerusalem. Ele falou, fiquem em Jerusalém. Wait for the promise of the Father. Espere pela promessa do Pai. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Você vai receber poder quando o Espírito descer sobre vós. And I said, wow, E eu falei, uau, this is so awesome. isso é tão legal. This is so amazing. Isso é tão incrível. This is not a religion. Isso não é uma religião. This is not a bunch of rules. Não é só um monte de This is not a regras. bunch of traditions. Não é só um monte de tradições. This is living alive. Isso é viver vivo. It's a true, real person, the É Holy uma Spirit, pessoa real, o who Espírito Santo, desires to have communion with us, que deseja ter comunhão conosco, who desires to use our lives as His instrument here on earth que deseja usar nossas vidas como instrumento aqui na to terra, manifest His kingdom and His power. para manifestar o seu reino e o seu poder. I was so amazed by what I saw. Eu fiquei tão maravilhado pelo que eu vi. But there was a hunger in me saying, Lord, I want to know you. E existia uma fome dentro de mim que dizia, Senhor, eu quero te conhecer. And I prayed to the Lord and I said, Lord, if you show me what you want to do with my life, I'm willing to say yes to you. E eu orei para o Senhor, Senhor, se o Senhor está disposto a me mostrar o que o Senhor quer para a minha vida, eu vou dizer sim a Ti. No matter what you tell me to do, Não importa o que o Senhor me falar para no fazer. matter where you tell me to go, Não importa onde o Senhor me disser para ir. if you show me, Se o Senhor me mostrar, I'll say yes. eu direi sim. And the Lord, I began to seek Him, and the Lord began to deal with my sin. E eu comecei a buscar o Senhor, e o Senhor começou a trabalhar nos meus pecados. So I began to get on my knees and allow the Holy Spirit to examine my heart. E eu me ajoelhava e eu deixava o Espírito Santo examinar o meu coração. And I began to ask the Lord to forgive me and cleanse me of my sin. E eu comecei a pedir ao Senhor que Ele me limpasse
limpasse e me perdoasse dos meus to pecados, sanctify my life. que Ele santificasse minha And I vida. would go to church and they would pray for me, but nothing would happen. E eu ia para a igreja e eles oravam por mim, mas nada acontecia. I could see that other people were receiving from the Lord, Eu via que os outros recebiam do Senhor, but nothing happened to me. mas nada acontecia comigo. I would go to the church the next day and I Eu ia- would be the first one in the altar. Eu ia para a igreja no outro dia e eu era o primeiro, assim, na ponta do altar. And everybody would receive except me. E todo mundo recebia, menos eu. And the Lord was showing me that there were things in my heart E o Senhor me mostrou que existia coisas no meu coração that I needed to repent from. que eu precisava me arrepender. There are people I needed to forgive. Existia pessoas que eu precisava That perdoar, I needed to prepare my heart for the Holy que eu Spirit. precisava preparar o meu coração para o Espírito And then we Santo. went to a youth event. E daí eu fui para um evento de It was a jovens. whole day event. Foi um dia, era um evento que durava o dia inteiro And it was amazing. e foi It was incrível. so awesome what the Lord was doing with the young people. Era incrível o que o Senhor estava fazendo no meio dos And jovens. everybody was being touched by God, E todo mundo estava sendo tocado por Deus, except me. menos eu. And the event was over. E o evento acabou And I felt a little bit sad because I came with a great expectancy to receive from e eu me God. entristeci um pouco porque eu vim com grande expectativa para receber de Deus. And we got back on our buses and we were driving back to the city of Mendoza. E a gente estava no ônibus voltando para a cidade de Mendoza, na Argentina. And when I sat down on the bus, one of the young persons sat next to me and we began to talk about the Holy Spirit. E quando a gente estava no ônibus, um dos jovens sentou do meu lado e a gente começou a conversar sobre o Espírito Santo. And I said to him, I want to be filled with the Holy E eu Spirit. falei para ele, eu quero ser cheio do Espírito I Santo. want to have an encounter with Eu God. quero ter um encontro com I Deus. want to know Him. Eu quero conhecê-lo. I don't want to just simply live a religion. Eu não quero simplesmente viver uma I want to religião. know Him Eu quero personally. conhecê-lo And pessoalmente. he said to me, let me pray for you. E ele falou para mim, deixa eu orar por você. I said, sure. E eu falei, tudo So bem. he placed his hand on me. Então ele colocou as mãos dele sobre mim. And we began to pray right there in the bus. E a gente começou a orar ali mesmo no ônibus. And as we were praying, Enquanto a gente orava, suddenly, do nada, in a moment, num momento, this is hard to describe é with words, difícil de escrever com palavras, but the glory of God came inside the bus. mas a glória de Deus encheu aquele ônibus. And I had my eyes closed, but I could hear all the young people begin to speak in tongues. Eu estava com os meus olhos fechados, mas eu via todos os jovens começaram a falar em línguas And estranhas. it's very loud. E era tão alto. And I began to feel this heat begin to go through my body. E eu comecei a sentir esse calor passando pelo meu corpo. This electricity began to run through my hands. Essa eletricidade passando pelas minhas mãos. And I began to feel this love, E eu comecei a sentir esse amor. this liquid love Esse amor quase que líquido being poured upon my heart. sendo derramado sobre o meu coração. I began to feel something that I'd never experienced before in my life. Eu comecei a experimentar algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida antes. Unconditional love. Amor incondicional. I always felt that God was disappointed with me. Eu sempre sentia que Deus estava I desapontado always comigo. felt that I wasn't good enough. Eu sempre sentia que eu não era bom o suficiente. I could never fulfill all His Eu commandments. nunca poderia cumprir todos os seus mandamentos. And for some reason, religion makes you feel guilty. E por alguma razão a religião, ela te faz sentir culpado. You feel like you're condemned. Você se sente condenado. But when God pours His Spirit upon your life, Mas quando Deus derrama o Espírito dele sobre a sua vida, He reveals to you that you are loved and accepted by your Heavenly Father. ele te revela que você é amado e aceito pelo seu Pai And Celestial. that nothing can separate you from His love. E que nada pode te separar do amor dele. It was so powerful. Foi tão poderoso. His presence began to surround me. A presença dele começou a me rodear. I fell on the floor Eu caí no chão and I began to weep e eu comecei a chorar. because I couldn't understand how can God love me Porque so eu much. não poderia entender o quanto que ele, como que ele me amava tanto.
And then I began to hear his voice speak to me for E the first daí time. eu comecei a ouvir a voz dele falando comigo pela primeira And he vez. said to me, Andrés, the decision that you made has come up to my presence like a sweet fragrance. E ele falou para mim, Andrés, a decisão que você fez subiu para mim como uma fragrância suave. From this day forward, I will be with you and I will never leave you. Desse dia em diante, eu estarei com você e eu nunca te deixarei. He said, I've chosen you since you were in your mother's womb. Eu te escolhi quando você estava no ventre da sua mãe. Did you know that God chose you since you were in your mother's womb? Você Before you were sabia born, He chose you. Que Deus te escolheu quando você estava no ventre da sua mãe, mesmo antes de você nascer? It's amazing. É incrível. And then he said the number of people who will receive the Holy Spirit through your life E ele falou, o número de pessoas que vão receber o Espírito Santo através da sua vida will be like the stars in the heaven, vão like ser the como sand as of the sea. estrelas do céu e as areias do mar. And then I began to weep because I said, Lord, I don't want to be in ministry. E eu comecei a chorar porque eu falei, Senhor, eu não quero estar no ministério Lord, I tempo don't want to integral. preach. Eu não quero pregar. I'm a shy person. Eu sou I don't like to tímido. stand in front of people and talk. Eu não gosto de ficar no meio de um monte de gente e falar. And I always believe that God calls those who don't want to preach. E eu sempre creio que Deus chama aqueles que não querem pregar, So He gets all the glory and para all que the Ele honor, receba all the toda a praise. glória, louvor e honra. And then, Amém? yes. But something happens when you experience His love for you. Mas algo acontece quando você experimenta o amor dele por você. He captivates your heart. Ele cativa o teu coração. He captivates your soul Ele cativa a tua alma to such a point that you're willing to say yes. para um ponto que você está disposto a dizer sim. Not because you have to, Não porque você tem que not because dizer, you're forced to, não porque você é forçado a not because dizer, you're made to, não porque você foi feito para poder dizer not because isso, you're afraid of hell. não porque você tem medo do inferno. You say yes because you love Him. Você diz sim porque você o ama. And you love Him so E much você o ama tanto because you've experienced His love for you porque você experimentou o amor dele por that you're você, willing to obey Him. que você está disposto a obedecê-lo. So I quit medical school Então eu saí da faculdade de and went medicina straight into the ministry. e eu fui direto para o ministério. We've already been to over 50 different nations, E a gente já foi para mais de 50 países, sharing the gospel, compartilhando o evangelho, sharing about Jesus, compartilhando sobre His Jesus, sacrifice on the o cross, sacrifício dele na cruz. through His resurrection. Através da sua We ressurreição, can receive eternal life. nós podemos receber vida eterna. And then just seeing the Holy Spirit do amazing E things. também ver o Espírito Santo ver coisas incríveis. Seeing all types of miracles that He does. Ver todos os tipos de milagres que ele pode fazer. Last month we were in Chiapas in the south of Mexico. No mês passado a gente estava na cidade de Chiapas, no sul do México. This lady came blind in both eyes. Uma mulher veio cega de ambos os And olhos. the Lord restored her sight. E o Senhor restaurou a visão dela. This man was deaf in both ears. Homem que era surdo de ambos os ouvidos. And God opened both of his ears. E o Senhor abriu ambos da audição This- dele, they ambos os had to ouvidos. carry this lady because she was not able to walk. Tinha uma mulher que ela não poderia andar, então as pessoas carregaram ela até o culto. And she began to walk perfectly in front of everyone. E ela começou a andar perfeitamente na frente de todo The blind mundo. see, the deaf hear, O the lame cego walk. vê, o surdo ouve e o coxo And the anda. gospel is preached to the poor. E o evangelho é pregado aos Jesus has pobres. not changed. Jesus não mudou. He's the same yesterday, Ele é o today, and mesmo forever. ontem, hoje e para sempre. He's just looking for people who are willing to say Ele yes só to está Him. procurando por pessoas que estão dispostas a dizer He's sim. looking for vessels Ele está procurando por to vasos be willing to offer themselves que estão dispostos a se to oferecer become a dwelling place of the Spirit of God. para ser um lugar da habitação do Espírito de Deus. And it is through His power E é através do poder dele that you will see signs, wonders, and que miracles. você verá sinais, milagres e maravilhas. We've been to every continent. A gente já passou por todos os We've continentes seen miracles in every place. e a gente vê milagres em todos os We lugares. serve an awesome,
God A gente serve um Deus incrível who wants to use every single one of you que quer usar cada um de vocês to manifest His power on this earth. para manifestar o poder dele aqui na terra. And this revival that is coming E esse avivamento que está vindo is not going to be just of human words and wisdom, não vai ser só de palavras humanas e de sabedoria humana, but it's going to be with the demonstration of the Holy Spirit in power. mas vai ser da demonstração do Espírito Santo em poder. How many say amen? Quantos podem dizer amém? Amen. I want to speak to you this morning Eu quero falar com você nessa manhã about how to have an encounter with the Holy Spirit. sobre como você pode ter um encontro com o Espírito Santo. Why there's some people who have an encounter Por que que algumas pessoas têm um encontro and there's some people who live all their lives and never encounter Him? e outras pessoas que vivem as suas vidas inteiras e nunca encontram ele? Why there's some people who experience the depths of His love and get to know God's purpose for their lives? Por que que algumas pessoas conhecem a profundidade do amor dele e o quanto ele os ama? And why there's people who live all their lives and never experience the love of God and never encounter Him and never get to know His purpose for E their por que lives? tem pessoas que vivem suas vidas inteiras e nunca o encontram? If you have your Bible, I want us to open it in the book of Isaiah chapter 6 verse 1. Se você tem sua Bíblia, abra conosco no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. And I want to thank Julia for helping me this morning. E eu quero Let's agradecer a give the Júlia Lord por a me hand of praise for ajudar. Julia. She's doing such a Por wonderful me job. ajudar nessa manhã. Vamos bater palmas para ela. Aleluia. Não precisa, gente, mas pode bater. Isaiah chapter 6 verse 1. Isaías 6, 1. In the year the king Uzziah died, No ano que o rei Uzias morreu, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Above it stood seraphim. Ao seu redor haviam serafins, Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Verse 4. Isaiah 6:4. Desculpa, gente, eu perdi aqui, mas vai dar certo. E as bases dos liminares moveram-se à voz dos que clamavam, e a casa se enchia de fumaça. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken from the tongues from the altar, and he touched my mouth with it. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. And said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá após nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. This is the story of two men, Essa é a história de dois homens, a king and a prophet. um rei e um profeta. King Uzziah O rei Uzias and the prophet Isaiah. e o profeta Isaías. Both men Ambos desses homens had an opportunity to encounter God, tiveram uma oportunidade de encontrar a Deus. but one of them Mas um deles was struck with leprosy, estava cheio de lepra. and the other one E o outro had an experience with the love of God. tinha tido uma experiência com o amor de Deus. The Bible says that King Uzziah was chosen to be king when he was 16 years old. A Bíblia diz que o rei Uzias foi escolhido para ser rei quando ele tinha 16 And anos. for 40 E years, por 40 anos, he did what was right in the sight of the Lord. ele fez o que era correto diante do Senhor. And he sought the God of Israel. E ele viu o Deus de Israel. He did what was right. Ele fez o que era correto. He followed the commandments. Ele seguiu os And he mandamentos. sought God. E ele viu a Deus. And because he did this, E por que ele fez isso? the Bible says A Bíblia diz that as long as he sought the Lord, que quanto ele via o Senhor, God made him prosper. o Senhor o prosperou. He prospered. Ele o prosperou. As long as you seek the Lord Enquanto você busca o Senhor and you obey his e commandments, você obedecer os mandamentos dele, he makes you to prosper. ele te prospera. But there's a danger with prosperity. Mas existe um perigo com prosperidade. The Bible says that once he prospered, A Bíblia fala que aqueles que prosperam, his heart o coração dele was lifted up foi levantado to destruction. para destruição. He became proud. Ele se tornou orgulhoso. King Uzziah, O rei Uzias, because he was a prosperous king, porque ele era um rei próspero, began to get proud. começou a ficar And the orgulhoso. Bible says he transgressed against the Lord E a Bíblia fala que ele transgrediu diante do Senhor. by entering the temple of the Lord E entrar no templo do Senhor to burn incense on the altar. para queimar incenso no altar. It was not his place to burn incense. Não era a posição dele queimar o It was incenso. a priest's place to burn incense in the temple. Era o sacerdote que deveria queimar o But incenso. he became so proud Mas ele ficou tão orgulhoso that he thought he could do what only priests could do. que ele achava que ele poderia fazer só o que os sumos And sacerdotes when he faziam. entered the temple, E quando ele entrou no templo, the priest said to him, "It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord." o sacerdote olhou para ele e falou: não é o seu lugar estar queimando incenso ao Senhor, But for the priests, the sons of Aaron, mas é para os sacerdotes, filhos de Arão, who are consecrated to burn incense. que foram consagrados para poder queimar o And incenso. they told him, "Get out of the sanctuary, E eles falaram para ele: saiam do for you santuário, have trespassed." porque você passou. Then Uzziah, the Bible says, E daí Uzias, a Bíblia diz, became furious. ficou furioso. He became angry. Ele ficou com raiva. And when he was angry with the E priests, quando ele se irou com o the sacerdote, Bible says that leprosy a Bíblia diz que a lepra broke out on his forehead. começou a sair na testa dele. And the Bible says they thrust him out of that place. E a Bíblia fala que eles o tiraram, jogaram para fora daquele lugar. And then the Bible says that Uzziah was a leper until the day of his death. E a Bíblia fala que Uzias teve lepra até o dia da sua He morte. dwelt in an isolated house. Ele ficava numa casa isolada. 40 years he served God. Por 40 anos serviu a Deus. He did what was right. Ele fez o que era certo. And then he becomes proud. E daí ele se torna He makes orgulhoso. a mistake. E ele comete um erro. And because of his mistake, E por causa do erro dele, he gets struck with leprosy. ele foi cheio de lepra. And he dies a leper. E ele morre de lepra. I can imagine Isaiah saying, Eu posso imaginar Isaías falando: "That's not fair. isso não é justo. How can a man who serves God for 40 years makes one mistake and then he gets judged with leprosy?" Como é que um homem que serve a Deus por 40 anos e erra uma vez e é cheio de lepra? Isaiah could have
become angry with God. Isaías poderia ter ficado com raiva de Deus. Isaiah could have turned his back on God. Isaías poderia ter virado suas costas para But the Bible Deus. says that Isaiah said, with my soul I have desired you in the night. Mas a Bíblia fala que Isaías falou: à noite eu te desejo com a minha alma. Yes, by my spirit within me, I will seek you early. E sim, pelo teu espírito dentro de mim, eu te buscarei nas manhãs. The first thing that will determine whether you encounter God or not is how do you and I respond to the injustices in our lives. A primeira coisa que vai demonstrar o encontro que você teve com Deus é como você responde às injustiças que você encontra na vida. How do we respond to the tragedies in our lives? Como nós respondemos às tragédias da nossa vida? How do we respond when things happen around us that we don't understand? How can God allow this to happen? Como nós respondemos para as coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos? Como Deus permitiu isso? Jesus said, in this world, you and I will have troubles. A Bíblia fala que Jesus falou que eu e você teríamos dificuldades e problemas. Every single one of us will face different difficulties and troubles in our lives. Todos nós aqui encontraremos problemas de dificuldades em nossas vidas. Maybe a loved one will pass away. Talvez um ente querido vai falecer. Maybe you or a loved one will begin to suffer through a deadly disease. Talvez você ou um ente querido vai sofrer de uma doença terminal. Maybe you will be abandoned by your father or your mother. Ou talvez você vai ser abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe. Maybe you grew up in a broken home. Talvez você cresceu num lar quebrado. Or you were abused or rejected by people. Ou você foi rejeitado ou abusado por There are many pessoas. difficulties that we will go through in this life. Existem muitas dificuldades que nós passaremos na nossa vida. Some will go through very difficult circumstances. Alguns vão passar por circunstâncias muito difíceis. But every one of us will go through difficulties. Mas todos nós vamos passar por dificuldades. What will make a difference is how we respond to those O que circumstances. fará a diferença é como a gente responde a essas Many circunstâncias. people, when they go through something difficult, Muitas pessoas, quando eles passam por dificuldades, they turn their back on God. eles se viram de Deus. They curse God. Eles amaldiçoam Deus They deles. get angry with God. Eles se iram contra Deus. And they walk away from God. E eles andam e se distanciam de Deus. Many people stop believing there is a God. Muitas pessoas param de crer que existe um Deus. Others begin to think that God is a bad God. Outros começam a pensar que Deus existe, mas é um Deus ruim. And they walk away from God. E eles se distanciam de Deus. While others, Enquanto outros, even though they may not understand why that happened to them, mesmo que não sabendo o porquê daquilo ter acontecido com eles, they still humble themselves before eles God ainda se humilham diante do Senhor. and continue to believe that God is good, E continuam crendo que o Senhor é that bom, God is love. que Ele é amor. And they use these times of brokenness E que Ele usa esse tempo do quebrar do Senhor to draw near to God para se aproximar de Deus, instead of to draw away from em God. vez de se afastar dele. Isaiah did not stop loving God. Isaías não parou de amar a Deus. Isaiah continued to go to the temple. Isaías continuou a ir para o templo. He continued to desire God in the night. Ele continuou a desejar a Deus à He noite. continued with his spirit Ele continuou com o seu espírito to seek him early. a buscá-lo pelas manhãs. And the Bible says that he entered the temple on this year that the king Uzziah had died. E a Bíblia fala que Isaías entrou no templo no ano que o rei Uzias tinha morrido, Desiring God with his soul. desejando a Deus com a sua alma, Seeking him with his spirit. buscando com o seu espírito. And at that moment the Bible says that heaven opened E naquele momento a Bíblia fala que os céus se abriram. and Isaiah saw the Lord Isaías viu o Senhor high and lifted up. grande e exaltado.
And he said he saw angels around him, E a Bíblia fala que ele via anjos ao redor deles, serafins, crying out, "Holy, holy, holy is the Lord." clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. And so great was the holiness of God that the angels had to cover themselves. E a Bíblia fala que a santidade de Deus era tão grande que os anjos tinham que cobrir-se. And the glory of God filled the temple E a glória de Deus encheu o templo, to the point that the posts in the temple shook. ao ponto das paredes tremerem. And when Isaiah was exposed to God's holiness, E quando Isaías foi exposto à santidade de he Deus, thought to himself, ele pensou para si mesmo: if Uzziah served God for 40 years se Uzias serviu a Deus por 40 anos and he was struck with leprosy, e ele foi cheio de lepra mesmo assim, I am undone. eu estou acabado, I am dead right eu here, estou right now. morto aqui e agora. But he was not struck with leprosy. Mas ele não foi cheio de lepra, He was not killed ele não foi morto, because he had a different response porque ele teve uma resposta diferente when he was convicted of his sin. quando ele foi convencido dos seus pecados. The second thing that will determine whether you encounter God or not A segunda coisa que vai determinar se você vai encontrar a Deus ou não is how do you and I respond é como eu e você respondemos when we are confronted with our sin. quando nós somos confrontados com o pecado. The Bible says that we've all sinned. A Bíblia fala que todos nós pecamos. Just like we all gonna face trouble, we all sinned. Da mesma forma que nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos ter pecados. But what's gonna make a difference Mas o que vai fazer uma diferença is not whether you sin or you don't sin, because não we é, all sinned. não é se você peca ou não, porque todos nós já What's gonna make a pecamos. difference is how you will respond when you are confronted with your sin. O que vai fazer uma diferença é como você vai responder quando você é confrontado com o pecado. Uzziah Uzias became furious, ficou furioso, became proud. ficou orgulhoso. He told the priest, "Who are you to tell me how to live my life?" E ele falou para o sacerdote: quem é você para me falar como eu vivo minha vida? There are many people today, when they're confronted with their sin, they become proud. Existem muitas pessoas hoje em dia que quando eles são confrontados pelo seu pecado, eles se tornam orgulhosos. They become furious. Eles ficam furiosos. They don't like to be told what to do. Eles não gostam de ser dito o que eles devem fazer ou não. And they continue to live in their sin. E eles continuam a viver no seu pecado. But Isaiah, when he was confronted with his sin, Mas Isaías, quando ele foi confrontado com o seu when he was pecado, exposed to the holiness of God, quando ele foi exposto à santidade de Deus, when he was exposed to the reality that God is not only good, he's not only love, but he's also holy, quando ele foi exposto à realidade que Deus não é só bom, ele não só é amor, mas ele também é santo. the Bible says that Isaiah humbled himself A Bíblia fala que Isaías se humilhou and he confessed his sin e to ele God. confessou o seu pecado a He Deus. said, "Woe is me. Ele falou: quem sou eu? I am a man of unclean lips." Eu sou um homem de lábios Say, impuros. "Lord, I have unclean lips." Senhor, eu tenho lábios impuros. He said, "And I live among people who have unclean lips." E eu vivo diante de um povo que também tem lábios impuros. And because he humbled himself, E porque ele se humilhou, and because he confessed his e sin, porque ele confessou o seu pecado, the Bible says that God did not strike him with leprosy, a Bíblia fala que ele não foi cheio de lepra, but God touched him with his fire. mas Deus o tocou com o seu fogo. An angel took a live coal from the altar E a Bíblia fala que um anjo pegou uma brasa viva do altar and touched his lips. e tocou os seus lábios. And he said, "Your sin has been atoned for. E ele fala: os seus pecados foram perdoados. Your sins have been purged. Os seus pecados foram perdoados. Your iniquity has been taken away. As suas iniquidades foram retiradas. Your guilt and your shame is taken away." A sua culpa e a sua vergonha foi retirada. Isaiah Isaías was touched foi tocado by the love of God.
pelo amor de by the Deus, mercy of God, pela misericórdia de Deus, by the fire of the Holy pelo Spirit. fogo do Espírito Santo. The same thing happens today. A mesma coisa acontece hoje. The same thing happens today. A mesma coisa acontece To hoje. those who are willing Para aqueles que estão dispostos to seek Him regardless of their de circumstances. buscá-lo, não importando as suas circunstâncias. To seek Him regardless of their pain. De buscá-lo sem se importar com suas To dores. seek Him regardless of their difficulties. De buscá-lo ao invés de focar nas suas And to circunstâncias. those who are willing, E para aqueles que estão when dispostos, they're convicted of sin, quando eles são convencidos dos seus to pecados humble themselves, e se humilharem to confess their sins, e confessar os seus and to make a pecados decision to change. e fazer uma decisão para mudar, To those, para aqueles, Jesus Jesus will baptize vai with batizá-los the Holy Spirit com o Espírito Santo and fire. em fogo. Jesus Jesus will not judge you because of your sin, não vai te julgar por causa do seu pecado. will not condemn you because of your sin, Não vai te condenar por causa do seu but He pecado. will forgive your sin. Mas Ele vai perdoar os He seus will cleanse pecados. your sin. Ele vai limpar os He will seus take away the pecados. guilt that sin brings upon your life. Ele vai tirar a culpa que o pecado traz sobre a And tua He vida. will pour His love upon your soul. E Ele vai derramar o amor dele sobre a sua alma. The fire of God O fogo de Deus will purify your soul. vai purificar a tua alma. The fire of God O fogo de Deus will take away the lies of the devil vai tirar as mentiras do diabo, that brings condemnation to your heart que and to traz your mind. condenação para o seu coração e para a sua mente. And the Spirit of Christ will E o give testimony Espírito to de your Deus vai spirit trazer testemunho para o teu espírito that you are a child of God. que você é um filho de Deus. Hallelujah. Aleluia. Not only that, Não somente isso, this is the most precious thing that could ever happen to you in this world. essa é a coisa mais preciosa que poderia acontecer com você nessa terra. But the Holy Spirit, Mas o Espírito Santo, and only the Holy e Spirit, somente o Espírito Santo, can reveal to you pode revelar a você why. o porquê. Why? Por quê? Even though we deserve leprosy, Mesmo que nós estamos destituídos da lepra, even though we, every single one of us, deserve judgment and condemnation, mesmo que nós todos merecemos condenação e juízo. why? Por quê? Instead of receiving God's judgment and fury and wrath, E mesmo se a gente, em vez da gente receber a ira e o julgamento de Deus, why this morning we're receiving His love? por que que nessa manhã nós estamos recebendo o seu amor? We're receiving His mercy. Nós recebemos a sua misericórdia. We're receiving His gift of eternal life. Nós estamos recebendo o presente, o dom da vida. We are receiving this amazing privilege to be called sons and daughters of God. Nós estamos recebendo esse grande privilégio que é ser chamados filhos de Deus. Why is this possible? Por que que isso é possível? The Bible says that the Holy Spirit A Bíblia fala que o Espírito Santo opened the eyes of Isaiah abriu os olhos de to Isaías see why. para ver o porquê. He wrote and he said, Ele escreveu e disse: surely certamente He has borne our griefs Ele tomou sobre si as nossas enfermidades and carried our sorrows. e carregou nossas dores. Yet we esteemed Him stricken, E nós o reputávamos smitten by God, feridos de Deus and afflicted. e oprimido.
But he was wounded for our transgressions. Mas ele foi ferido por causa das nossas He was transgressões. bruised for our iniquities. Ele foi esmagado por nossas The iniquidades. chastisement for our peace was upon him. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. And by his stripes we're healed. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. All we have gone astray. Nós todos nos separamos. We have turned everyone to his own way. Nós seguimos o nosso próprio caminho. And the Lord has laid on him E o Senhor derramou sobre ele the iniquity of us all. a todas as nossas iniquidades. 700 years before the cross, 700 anos antes da cruz acontecer, the Holy Spirit revealed to Isaiah o Espírito Santo revelou para Isaías why. o porquê. He saw the cross. Ele viu a cruz. He saw Jesus hanging on the cross. Ele viu Jesus pendurado em uma He cruz. saw Jesus suffering on the cross. Ele viu Jesus sofrendo naquela He saw cruz. Jesus being stricken. Ele viu Jesus sendo açoitado. He saw Jesus being bruised. Ele viu Jesus sendo esmagado. He saw Jesus being broken. Ele viu Jesus sendo quebrado. And the Holy Spirit showed him E o Espírito Santo o mostrou that Jesus que Jesus carried upon him carregou sobre eles his iniquity. as suas iniquidades, os That pecados the dele. wrath of God fell upon E Jesus. que a ira de Deus The caiu judgment sobre of God fell Jesus. upon Jesus. O juízo de Deus caiu sobre And Jesus. because of the sacrifice of Jesus E por Christ, causa do sacrifício de Jesus Cristo, he was being purged and forgiven. ele foi perdoado. In the same way, Da mesma forma, the Holy Spirit, 2,000 years after the death of Christ, o Espírito Santo, 2000 anos depois da morte de Cristo, he comes to illuminate your heart. ele vem iluminar o teu coração. And he shows you, E ele te mostra. if you're willing to confess your sins, Se você está disposto a confessar os teus if you're pecados, willing to repent from your sins, se você está disposto a arrepender dos teus you pecados, will not be judged. você não será julgado. You will not be condemned. Você não será condenado, But you will be saved. mas você será You will salvo. be forgiven. Você será You will perdoado. be healed. Você será curado. Because so great was the love of God towards you Porque o amor dele é tão grande por that você. he gave himself on that cross. E ele se entregou naquela cruz. He was wounded for your transgressions. Ele foi esmagado pelas He suas was bruised for your transgressões. iniquities. Ele foi machucado pelas suas He was iniquidades. chastised so that you can have peace. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. And by his stripes you are healed. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. There's no greater revelation that you could have Não existe revelação maior que você pode ter than the revelation of the sacrifice of Jesus do for que you a on the cross. revelação do sacrifício de Jesus por você naquela Because cruz. it's only because of his sacrifice. Porque foi somente por causa do sacrifício dele. Because it is only because of his blood Porque é somente por causa do sangue dele that you and I que eu e você can be reconciled with God. podemos ser reconciliados com o And we Pai. can freely enter into his presence E nós podemos entrar livremente em sua with presença, no fear, sem medo, with no condemnation. sem And condenação. we can experience his love. E nós podemos experimentar o And we amor can hear dele. his voice. E nós podemos ouvir a sua And we can have a voz. personal E nós relationship with the podemos God of Israel. E nós podemos ter um relacionamento pessoal com o Deus de Israel. It is because of the sacrifice of Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus na cruz. The fire of God O fogo de Deus touched Isaiah. tocou Isaías. He was free from guilt. Ele foi livre da culpa. He was purged from his sin. Ele foi perdoado pelos seus He pecados. received the revelation of the cross. Ele recebeu a revelação da cruz. He experienced the love of Christ. Ele experimentou o amor de Cristo. But not only that, Mas não somente isso. he began to hear. Ele começou a ouvir. Because when the fire of God touches Porque you, quando o fogo de Deus te toca, you will begin to hear. você vai começar a ouvir. You will begin to hear the
the Você vai voice of começar a God. ouvir a voz de Deus. The Bible says he began to hear. A Bíblia fala que ele começou a ouvir. Whom shall I send? Quem enviarei? And who will go for us? E quem irá por nós? Then I said, E daí eu disse: here am I, aqui estou, Senhor. send me. Envia-me a mim. If you could hear the Holy Spirit this morning, Se você pudesse escutar a voz do Espírito Santo nessa manhã, you will hear the same words. você vai ouvir as mesmas palavras. His heartbeat. A batida do coração You dele. would hear his heartbeat Você vai escutar a batida do coração dele. of love for this world, De amor por esse mundo. of compassion for those who are De hurting, compaixão pelos que estão machucados. of compassion for those who are lost, Compaixão pelos que estão of perdidos. compassion for those who are sick. Compaixão pelos que estão doentes. You will hear the heartbeat of God Você vai escutar a batida do coração de Deus. crying out for whom shall we send and who Clamando will go for us. por aqueles que quem eu enviarei, quem irá por nós? Who will go for us? Quem irá por nós? Who's going to go into the world and share the gospel? Quem irá para o mundo e compartilhar o Who's going to evangelho? go and manifest the love of Jesus to this world? Quem vai manifestar o amor de Jesus Who's para going to esse go and pray mundo? for the hurting and pray for the needy? Quem vai orar pelos que estão machucados e que estão precisando? Who will go? Quem irá? Isaiah said Isaías disse, he volunteered. ele se voluntariou. He raised his hand and said, Ele "Here am I, levanta Lord. sua mão. Aqui estou eu, Senhor. I volunteer. Eu me voluntario. Send me, Lord. Me envia, Senhor. Send Me envia. I may have unclean lips. Talvez eu I tenha am lábios not impuros. perfect, Eu não sou but I have perfeito. seen- Mas eu I have seen vi. the Eu cross. vi a cruz. I have seen your love. Eu vi o seu I have seen amor. your Eu sacrifice. vi o seu I have sacrifício. experienced your love. Eu experimentei I o seu have received amor. your mercy. Eu recebi a tua I have received your misericórdia. forgiveness. Eu recebi o teu perdão. I have received your love Eu recebi o teu amor and mercy. e misericórdia. And because I've experienced your love, because you first loved me, E porque eu experimentei esse amor que primeiro me amou, I will go. eu irei. I will go. Eu irei. The Bible says, A Bíblia diz eye has not seen, que olhos não viram, eyes have not seen, olhos não viram, ears have not heard, nem ouvidos ouviram, nor has come up to the heart of men nem foi penetrado no coração humano what God has prepared for those who love Him. o que Deus preparou para aqueles que o amam. But God has revealed it unto us by His Spirit. Mas Deus revelou para nós através do seu Espírito. Because you love Him. Porque você o ama. Because you love Him. Porque você o ama. Only because you love Him. Somente porque você o ama. Not because you're perfect. Não porque você é Because you perfeito. love Him. Porque você o ama. God has prepared things for your life Deus tem preparado coisas para a sua vida that no one in history has seen. que ninguém na história já That viu. no one in history has even heard Que about. ninguém na história já ouviu. That no one in history has even imagined. Que ninguém na história já imaginou. And God wants to reveal it to you E Deus quer revelar a by você His Spirit. pelo Espírito dele. When He pours His Spirit, Quando Ele derrama o Espírito dele, He will give you visions. Ele te dará visões. He will give you dreams Ele te dará that sonhos come from His heart. que vêm do coração He dele. will show you amazing things that He wants to do through your life. Ele vai te mostrar coisas incríveis que Ele quer fazer através da sua vida. Only Somente by His Spirit. pelo Espírito dele. I'm going to invite everyone to stand to your Eu feet. quero convidar todos que se levantem. And I'm going to ask you to close your eyes for a few moments. E eu quero pedir que você feche os seus olhos por uns momentos. I have good news for you. Eu tenho boas novas para você.
best news you have ever heard in all of your life. As melhores notícias que você já escutou em toda a sua vida. That God is not here to judge you. Que Deus não está aqui para te julgar. He's not here to condemn you. Ele não está aqui para te condenar. He's not here to accuse you. Ele não está aqui para te acusar. He's not here to punish you. Ele não está aqui para te punir. He's here to welcome you with wide open Ele arms. está aqui para te receber com braços abertos. He's here to love on you. Ele está aqui para te amar. For you to experience the unconditional love of your Father. Para que você possa experimentar o amor incondicional do seu Pai. He's here to set you free and to cleanse you. Ele está aqui para te libertar e te limpar. He's so good. Ele é tão bom. His heart is so good. O coração dele é tão bom. So full of love Tão cheio de amor towards you. para você. That the judgment that we deserved, Que o juízo que nós merecemos, He took upon Himself. Ele recebeu sobre Ele. He took it upon Himself. Ele recebeu sobre Ele. He took it upon Himself. Ele recebeu sobre Ele. He was wounded for you. Ele foi esmagado por você. He was bruised for you. Ele foi machucado por você. He already paid the price. Ele já pagou o preço. All you have to do Tudo que você precisa fazer is receive é His receber forgiveness. o perdão dele. Receive His mercy. Receba a misericórdia Receive dele. His love. Receba o amor dele. And you may be here and you say you have no idea the difficulties that I've gone through in my life. Talvez você esteja aqui e você esteja pensando, ele não tem ideia das dificuldades que eu já passei na minha The vida. suffering, the rejection, the abandonment, O sofrimento, a rejeição, o abandono, the oppression, a opressão, the pain. a dor. I don't understand it many times. Eu não entendo isso muitas And maybe we will vezes. not understand E it. talvez nós não vamos entender. But I want to encourage you Mas eu quero te encorajar. to continue to pursue Him, Continue a to buscá-lo. continue to seek Him, Continue a ir atrás dele. regardless of what you've gone through, Não importa o que você está to passando. continue to run after Him, Continue a correr atrás dele. to continue to run into His arms. Continue a correr aos braços dele. And you may be here and you say, I'm in sin. E talvez você esteja aqui e você esteja dizendo, eu I estou have em unclean pecado. lips. Eu tenho lábios impuros. I have unclean ears. Eu tenho ouvidos I have impuros. unclean eyes. Eu tenho olhos I have impuros. unclean hands, or Eu I have tenho an mãos unclean heart. impuras. Ou eu tenho um coração impuro. But He's not here to judge you. Mas ele não está aqui para te julgar. If you're willing to repent and confess your sins, He will cleanse you. Se você está disposto a He arrepender will e confessar os forgive seus you. pecados, Ele vai te perdoar will e te forgive limpar. you. Ele vai te perdoar. He will take away the guilt from your Ele vai life. tirar a culpa da sua And vida. He will pour His love E Ele upon vai you. derramar o amor dele sobre você. I want to encourage you today Eu quero te encorajar hoje. not to become furious, Que não se torne furioso. not to be proud, Não esteja orgulhoso. not to continue to live in your sin. Não continue vivendo no seu But pecado. this morning to make a decision to leave those sins at the foot of the cross. Mas nessa manhã, fazer a decisão de deixar esses pecados no pé da cruz. And you will experience E você vai experimentar the love of Christ. o amor de Cristo. The love of O Christ. amor de Cristo. The mercy of A Christ. misericórdia de Cristo. We're going to sing the same song that we sang in the beginning. Nós vamos cantar a mesma música que nós cantamos no começo. And as we sing this song, E enquanto nós cantamos essa música, if it is your desire this morning se é o teu desejo nessa manhã, to experience His everlasting, unconditional love, experimentar o amor dele infinito e for His incondicional, fire to touch you, que o fogo dele te toque. I'm going to ask you to come and bow down Eu before quero que você Jesus. venha aqui na frente e se ajoelhe diante de Jesus. Come and bow down before the Venha, se cross. ajoelhe diante da cruz. Come and humble yourself. Venha, se humilhe. Come to His feet. Venha aos pés Come to the dele. feet of Jesus. Venha aos pés de Come to the feet of Jesus. Jesus. Venha para os pés de Jesus. Woe is me, Oh, quem sou eu? for I am a man. Porque eu sou um homem. I am a man. Eu sou um
homem of unclean de lips, lábios impuros, of unclean eyes, de olhos unclean impuros, heart, de unclean hands. coração impuro, de mãos impuras. But I come to you, Mas eu Jesus, venho a ti, Jesus, and I humble myself e eu before me you, humilho diante de ti. and I choose to confess my E sin eu before you. escolho confessar o meu Because I pecado believe diante de ti, porque that on eu the creio cross, que na cruz You took the punishment that I deserved. você levou a You punição took que my eu shame, you merecia. took my guilt Você levou a minha vergonha, You a took minha my pain culpa. Você levou a minha on dor the cross. na cruz. As you bowing down before Jesus, Enquanto você se ajoelha diante de I'm Jesus, going to ask you to pray this prayer. eu quero te pedir que você ore From essa your oração heart. do seu coração. Say Jesus. Diga, Jesus, Say Jesus. Jesus, Say Jesus. Jesus, I believe eu creio you are the Son of God. que você é o Filho de I Deus. believe Eu creio that you were wounded for my transgressions, que você foi esmagado pelas that you minhas were bruised for my transgressões, iniquities, que você foi machucado I pelas minhas believe iniquidades. E that eu you were creio raised from the que dead. você levantou dos mortos. Jesus, Jesus, cleanse my lips, limpa os meus lábios, cleanse my eyes, limpa os meus olhos, cleanse my heart, limpa o meu cleanse coração, my hands, limpa as minhas forgive mãos, my me sins, perdoa. and I choose to forgive. E eu escolho I choose to perdoar. forgive Eu escolho those who perdoar abused and rejected me. aqueles que me I rejeitaram forgive e me and I bless abusaram. Eu os perdoo e os Jesus, abençoo. This morning, Jesus, nessa touch manhã, me with your fire, me toca com o teu fogo, purify me, me purifica, sanctify me me, santifica pour your love upon my e heart. derrama o teu amor no meu coração. Here am I, Lord. Aqui estou, Senhor. Send me, Lord. Me envia, Send me, Senhor. Lord. Me envia, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Uou! Yes! Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas mesmo assim tu se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, E ousado amor de Deus. If you're here in this altar, Se você está aqui nesse altar, I want to invite you to stand to your eu quero feet te convidar a se levantar no teu lugar and just lift up your hands to e Jesus. comece a levantar suas mãos para Jesus. Stand to your feet Se levante and lift up your hands to Jesus. e levante suas mãos para Jesus. Lift up your hands to Him Levante suas mãos para Ele and tell Him, Jesus, e fale para Ele: Jesus, here am I. aqui estou. I volunteer. Eu me voluntario. I volunteer. Eu me voluntario. I volunteer. Eu me voluntario. Use my life Use minha vida for your glory. para a tua glória. Give me your dream. Me dê os teus sonhos. Give me your vision. Me dê as tuas visões.